Três tapinhas. Cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, aqui Fabiano Rampazzo pisando pela terceira vez no octógono de Três Tapinhas, o podcast menos humilde da internet brasileira. Vamos lá, dessa vez não vai ter galinha, não vai ter ninguém imitando galinha aqui, porque não batemos 250 inscritos. O dia que a gente bater 250 inscritos, eu vou trazer a melhor galinha da história da internet. Isso deve acontecer daqui a alguns anos, né? Daqui a uns 3, 4, 5 anos, a gente consegue 250 inscritos. Mentira! Por favor, inscreva-se! Vamos atingir essa marca, vai um pouco antes. Vamos tentar fazer imitar uma galinha esse ano ainda. Você que está aqui ouvindo, vai lá, aperte no botão inscreva-se, clica no sininho para receber as novas notificações. Esse paranauê, todo esse blá 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 que você fica escutando de tudo que é youtuber. Se inscreve no meu canal, aperta o sininho, receba. Cara, esse blá 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 é necessário. É verdade, é assim que a gente sobrevive. É assim que o YouTube entrega. Então tem que falar, e eu tenho que falar, e vocês têm que fazer, tá bom? Por favor, não deixa de se inscrever aqui, porque vocês vão ganhar de brinde. Quando a gente bater 250, eu cacarejando aqui, eu vou fazer o Meloto passar vergonha com a galinha que eu vou imitar aqui, hein? Aliás, Meloto, bem-vindo, Igor Meloto, do MMA Meloto, né? Aquele dinossauro. Se Luciano Andrade é a enciclopédia do MMA, Igor Meloto é a Wikipedia do MMA. A gente tem Igor Meloto na bancada. Três Tapinhas não é menino. Bem-vindo, Meloto. Salve, galera. Obrigado pela recepção mais uma vez, Rampazzo. Feliz por estar aqui com vocês novamente, né, dando sequência de projeto. E feliz pela conquista do Poatan também, que os lutadores são as verdadeiras estrelas de tudo isso. Sem eles, a gente não estaria aqui. Igor Meloto está feliz. E será que o nosso capitão carisma, né, o capitão mais carismático da tropa mais carismáticas desse Brasil varonil, está feliz? João Menegali Barbie, para os íntimos, Johnny Capita. Tá feliz, Capita? Bem-vindo. Esqueceu de falar que para seus soldados, capitão carisma, muito obrigado, Rampazzo. É ótimo estar aqui novamente, é ótimo estar aqui toda semana. Para quem não sabe, a tropa carismática constitui de todos vocês. Todos vocês que escutam o seu capitão, todos vocês que estão batalhando de qualquer forma que seja pela divulgação e promoção desse esporte que nós amamos tanto odiar e odiamos tanto amar. É isso aí, vamos a ele, soldados. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu sou o Fabiano Rampazzo, um reles, apresentador, mediador, âncora desses Três Tapinhas, porque de um lado tem o MMA Meloto, o Igor Meloto, a máquina de produzir conteúdo na internet, o maior influencer do MMA no Brasil hoje, e do outro lado, um analista de único que não tem igual, sem precedentes. Um analista de lutas e do outro lado, um analista de lutas que não tem igual, sem precedentes. João Menegali Barbie, o capitão carisma, entende de lutas e de encaixes e do esporte como eu nunca vi. E a gente vai começar falando, nós três, do evento passado. O UFC 295, Pereira versus Prochazka. Pois não, eu ouvi alguém gritando, fale. Só queria falar, que evento? Que evento, capitão, pelo amor de Deus. Aliás, assim, um evento para fazer o UFC São Paulo passar debaixo da mesa engatinhando, né? Que contraste e não estou nem falando da qualidade dos lutadores, enfim, do encaixe de lutas, do hype que eles têm, falando da emoção das lutas mesmo, né? Que evento, espinho na garganta, né? Pra gente poder olhar pra frente e falar do UFC Vegas 8-2, né? Allen versus Craig. Vamos tirar o espinho da garganta que a gente tem aí, que ficou entalado sobre esse evento, né? Começa você, Meloto. O que ficou entalado na sua garganta desse evento UFC 295, em que o Alex Pereira foi nada mais nada menos do
do que bicampeão mundial de MMA? Bom, foi um evento próximo da perfeição, né? O card principal ali teve 5 bônus de performance, então foi uma coisa surreal e ficou difícil, inclusive, achar algo ali, um defeito, né? Mas sempre acontece alguma coisinha que às vezes a gente não engole, ou pelo menos fica digerindo ainda de uma forma meio devagar, né? Enfim. E o que aconteceu que eu não gostei veio depois do evento. Foi na coletiva de imprensa, onde um jornalista, que eu ainda não consegui descobrir o nome dele, mas se eu descobrir, eu gostaria de dar uma tapinha, inclusive nas costas desse rapaz, porque ele fez uma pergunta simples, como qualquer outro jornalista precisa fazer, ele tá cumprindo o trabalho dele, e uma pergunta respeitosa pro Dana White, perguntando sobre... no caso ali, ele não falou sobre o evento, ele perguntou uma coisa diferente do evento. Se o UFC estaria disposto a fazer a luta do John Jones contra o Francis Ngannou, já que no boxe acontece muito dessas promoções se unirem, né, e também tem até acordos de televisão do UFC com a ESPN e da PFL com a ESPN, né, então ele fez uma pergunta, né, simples ali. E o Dana disse que não tá interessado nessa luta, não quer mais fazer, e disse que a culpa por não ter acontecido é dos atletas, porque quando ele queria fazer, os atletas não quiseram. E aí ele terminou dizendo que essa foi a pergunta idiota da noite, ridicularizando o que o jornalista perguntou, sendo que é uma pergunta justa, né? E não é a primeira vez que o Dana ataca os jornalistas dessa maneira, querendo pautar a imprensa, determinar o que eles têm que perguntar ou não, censurando os jornalistas, impedindo de participar das coletivas, né? Como aconteceu com o Ariel Helwani, que nunca mais pode pisar nos eventos do UFC. E o Dana White se esquece que ele já esteve do outro lado da moeda. Ele já foi o promotor que precisou ir atrás do Pride, por exemplo, para conseguir um lugar ao sol ali, né? Promovendo o Chuck Liddell, as estrelas que ele tinha. E me chamou a atenção também uma declaração do Luke Thomas, que é um jornalista americano, que ele falou que a razão para fazer essa luta é que é a melhor luta dos pesos pesados que pode ser feita no esporte. E maior ainda do que era quando o UFC tentou. É também uma das lutas de MMA mais importantes de todos os tempos. E se o promotor de MMA mais dominante da atualidade não consegue fazer, quem vai conseguir? Né? Não há obstáculos. É uma escolha do UFC não fazer essa luta. E não vai ser uma copromoção com a PFL que vai ameaçar o domínio de mercado do UFC, que é um absurdo. Então eu acho que depois também a gente não pode reclamar do boxe, que às vezes não ocorrem lutas porque fulano é campeão de tal entidade, aí não pode enfrentar uma outra entidade, enfim, por promoções diferentes. E eu acho assim, cara, se o Dana White acha que essa pergunta foi a pergunta idiota da noite, eu acho que essa resposta do Dana foi a resposta ridícula da noite. Ô Meloto, repete o nome do jornalista que foi açoitado pelo Dana White, por favor. Então, o jornalista que fez a pergunta, eu não consegui descobrir o nome. Ele não se apresentou na hora quando ele fez a pergunta. E não consegui encontrar. Mas tem um outro jornalista que aí sim fez esse comentário que eu falei no final ali. Né, que a luta é uma das maiores da história do MMA. Esses dois jornalistas sintam-se acolhidos pelos 3 tapinhas, né? Nós, jornalistas, nascemos para apanhar, só que a gente tem casca grossa, né? Eu até spray de pimenta de polícia, porque estava cobrindo evento na Praça da Sé, já levei. Já tive 12 sendo apontadas para minha cabeça, porque, enfim, a gente nasceu para apanhar mesmo, só que a gente tem casca grossa e não vai ser, Barbie vai gostar do que eu vou falar agora, não vai ser um careca safado que vai intimidar a gente. Careca safado! Muito bem. Ô, capitão, qual que é o teu espinho na garganta? Vamos lá. Cara, o meu espinho na garganta é a Mackenzie Dern nesse caso, porque assim, tipo, eu sei por fato, a Mackenzie Dern nunca vai ser uma trocadora de alto nível, não tem como, simplesmente não tem como, mas eu acho que é possível que ela crie fundamentos básicos, e eu acho que a última performance dela contra a Angela Hill foi extremamente animadora nesse aspecto. Ela foi muito bem em pé, ela foi muito bem no clinch, ela conseguiu machucar a Angela Hill em diversos momentos, conseguiu dar knockdown. E aí, o que ela fez para essa luta? Ela dispensou o técnico de boxe dela, que era o Jason Parrilho, e entrou completamente despreparada. Tipo assim, eu não sei se a gente ainda não estava fazendo podcast quando o Gane perdeu pro Jones, mas acabou sendo muito aquela coisa de, cara, é absurdo que o top 1 da categoria dos pesos pesados tenha um nível de chão inferior a um estreante da categoria dos pesos penas ou galos. E o caso da Mackenzie
foi muito parecido com isso, sabe? É um nível de trocação inferior a estreantes, é um nível de trocação inferior a muita gente que tá dentro do UFC, e é isso, né? Pra mim, o que me deixou mais pasmo é que, beleza, já não era um nível super alto antes, mas é impressionante como que regrediu de uma luta pra outra por conta da decisão dela de este técnico aqui, um dos melhores técnicos do planeta, precisa ser chutado. Pelo amor de Deus, foi uma decisão muito errada numa das... acho que dá pra dizer que é a luta mais importante da carreira dela, né? Foi pegar a Jéssica, que basicamente uma boxeadora, que bate extremamente pesado, que não tem uma defesa muito boa. A Mackenzie poderia ter vencido essa luta, mas ela simplesmente não só fez a estratégia errada, querendo trocar a esmagadora maior parte da luta, como também fez várias decisões erradas indo para a luta. E foi muito doido também ver como que a mesa dos comentaristas estava indo na loucura com isso, que eles estavam assim, cara, é sem condições, como que a Mackenzie entra na distância sem qualquer noção do que ela tá fazendo ali. E Ô, capitão, foi punido por isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Não falta wrestling para a Mackenzie Dern? Não, com certeza falta. Mas, tipo assim, é isso. Se você não consegue fintar uma trocação, muito provavelmente você não vai conseguir fazer wrestling apropriadamente, sabe? Porque se a adversária, principalmente uma adversária igual a Jéssica, que é extremamente forte fisicamente, tem um centro de gravidade muito baixo e também tem um wrestling muito bom por si só, você precisa fazer ela se distrair com a trocação pra entrar na queda, sabe? E eu achei que era isso que a Mackenzie estava tentando fazer, exceto que a queda nunca veio. Mas sim, normalmente jiu-jiteiros não têm uma habilidade de quedas tão desenvolvida. São raros os casos que eles se desenvolvem a esse nível. Capitão, a cada novo encontro com o senhor, eu aprendo mais de luta. Obrigado por existir na minha vida. Obrigado. Eu também amo você. Vamos seguir, porque é o seguinte, eu fiz um elogio pro capitão agora vem uma porrada. Vocês dois estão de sacanagem. Um baita de um evento, UFC 295, e vocês vêm rancorosos pra cá, reclamando. Um reclama da lutadora, o outro reclama do promotor de eventos. O evento foi maravilhoso. Cadê o amor no coração de vocês? O meu espinho na garganta é um espinho do bem, tá? O que é um espinho do bem? O que é um espinho do bem? O senhor vai ouvir agora. Eu estou de bem com a vida. O meu espinho na garganta é a entrada de Alex Poatan Pereira no octógono. Uma lágrima escorreu do meu olho esquerdo quando Alex Pereira entrou no octógono, porque aquela entrada é simples. Olha o que eu vou cunhar aqui, tá? Aceito desafios. Ligue no meu telefone quem discordar de mim pra gente debater. A entrada de Poatan no octógono é a coisa mais bonita da história do MMA. Aquela música do Sepultura, o jeito que ele entra como se fosse um índio indo caçar na selva, aquela parada, aquela flecha sendo arqueada, aquele grito, aquela música de fundo, aquela expressão, aquele homem, é uma coisa digna de arte, é estado da arte. Eu não sei se alguém dirigiu essa entrada, se teve algum diretor de teatro, de cinema que dirigiu aquilo, ou se aquilo foi uma criação e uma invenção orgânica, espontânea da cabeça do Poatan, mas aquilo é lindo, aquilo é maravilhoso. Você não consegue passar incólume pela entrada de Poatan no octógono. É uma coisa impressionante. Eu tô arrepiado agora só de lembrar. Isso, palmas para Alex Poatan entrando no octógono. Aqui fica o meu espinho pra quem fica comentando no meio da entrada dos lutadores. Já que o espinho tem que ser uma coisa mais, né, que engasga, eu acrescento esse espinho aí. Bom ponto, bom ponto. Eu concordo, assim, pra mim, esse é um momento que deveria ter respeito e silêncio. Então, eu vou abrir um parênteses rápido até, Barbie, que eu lembro que me incomodava quando eu via desfiles de escola de samba na Globo, na TV, e não mostravam as baterias se aquecendo, aqueles sambas, exaltações no início ali, de repente começou a cortar aquilo. Eu acho que tem momentos antes do show que tem que ser preservados e exaltados. Esse é um momento de silêncio. Eu concordo com você, Meloto. Bom ponto. Fala aí, Barbie. Não, eu só queria comentar a respeito do card, que como você estava falando, foi um card excepcional. E principalmente em questão de... O card principal, se a gente juntar todas as lutas e colocar uma atrás da outra, deu mais ou menos 20 minutos de luta. Todas as lutas, sabe? Incluindo 2 disputas de cinturão que poderiam chegar a 25 minutos cada. Tudo junto deu uns 20 minutos. Foi uma parada estonteante.
Mas vamos virar a página e ir para o UFC 282, Allen versus Craig, ou se preferir, Brendan Allen versus Paul Craig. Os senhores estão emocionados, estão muito ansiosos com esse evento, com esse card? É final de festa, né? Santo Cristo. Tá acabando o ano, tem poucos eventos. Final de festa. Juntaram muito esse ano. Final de festa é maravilhoso. Ó, o card principal, aqui em Três Tapinhas, a gente começa falando do card principal e a gente vai falar do card preliminar depois. Só que lá no final vem um monte de coisa bacana, é por isso que você fica com a gente até o fim. O card principal, ele tem previsão para começar às 19 horas. O principal, hein? O card preliminar começa às 16, a gente vai falar daqui a pouco. Ou seja, um evento um pouquinho mais cedo, né, Meloto? Quer cantar a bola pra gente aí? Qual que é a primeira luta desse card principal que tem previsão de início para as 19 horas? É Johnny Parsons e Urus Medici. Porém, o Johnny Parsons não vai mais lutar. Ele foi substituído pelo Mikhtbek Oralbay. Esse é o nome do sujeito aí que assinou com o UFC e que vai estrear no próximo sábado. Então, essa seria a primeira luta do card principal. Posso fazer uma confissão? Sim. Eu estou a semana inteira tentando pensar numa piada com Urus Medici que envolva, tipo, médico urologista. E eu não consegui chegar em nenhuma. Pode continuar, Meloto. Sei. Depois, nós temos a luta da Luana Pinheiro com a Amanda Ribas, né? As duas brasileiras aí pelo peso palha feminino. Após isso, vamos com Peyton Talbot contra o Nick Aguirre pela categoria peso galo. Depois, Chase Hooper e Jordan Leavitt pelo peso leve. Tem hype em cima desse menino ainda, hein? Sim, Chase. É um rapaz novo, tem potencial, assim, né? Já vimos muita gente... Capitão já deu um tapa na cara do moleque, mas continua, Melo. É que a gente já viu muita surpresa, né? Muito lutador evoluindo aí, partindo do nada pro tudo, né? Enfim. Depois o Barbie, ele é favorito nessa luta, hein? Você discorda? Não, eu acho que ele é favorito mesmo. Depois, segue aí, Meloto. Com o main event, Michael Morales, ou Michael Morales, contra o Jake Matthews, luta pelo peso meio médio. E no main event, luta principal, Brendan Allen contra o Paul Craig. Um evento, um card principal imperdível, né? Pra bater de frente com o UFC 295, é ou não é, capitão? Meu santo Cristo. Assim, eu vou dizer que tem algumas lutas aí que são bem bacanas. Luana contra Amanda é uma luta bacana. Michael contra Jake é uma luta interessante. Allen contra Craig vai ser uma lutaça, sabe? Esses caras não conseguem fazer luta ruim, mas acaba sendo muito aquela coisa que eu normalmente comento, que pra uma luta ser boa, ela só precisa ser bem casada, sabe? Você pode encontrar lutas boas em qualquer nível dentro do MMA, mas tem uma questão de relevância aqui, que é tipo assim, por que eu tô vendo Peyton Talbot contra Nick Aguirre em um card principal? O problema recai mais aí. Não é tanto que as lutas não serão boas, mas sim que não são lutas de grande relevância. Ou às vezes até de relevância alguma. Tipo, o cara que vencer essa luta não vai subir muito, o cara que perder não vai descer muito. É basicamente isso. Perfeito. Concordo 100%. Aliás, por falar nisso, vamos emergir então, vamos entrar na análise da luta principal, Allen versus Craig, já que você disse que não tem como essa luta ser modorrenta. O que o Brendan Allen, capitão, pode trazer aí para deixar a gente feliz na frente da TV e ao mesmo tempo sair com a vitória? Cara, o Brendan Allen é um lutador incrivelmente talentoso, é um cara novo que já tem uma experiência bem grande dentro do MMA e parece ter finalmente engatado na carreira, né? Porque você viu o talento nele desde que ele estreou no evento, teve tipo 3 vitórias seguidas, perdeu pro Sean Strickland, depois teve mais 2 vitórias, perdeu pro Chris Curtis e agora emendou uma sequência de 5 vitórias consecutivas, sendo que 4 delas foram por mata-leão, sabe? Ele é um cara que se desenvolveu muito bem em pé, um cara que entrou no UFC quase só como lutador de solo, se desenvolveu muito bem em pé, tem bons chutes médios, tem bons chutes altos, trabalha bem ajoelhados a partir do clinch, e é um cara que mesmo que ele não seja normalmente a autoridade em levar as lutas pro solo, quando a luta cai lá, ele tem muito o que fazer, sabe? Ele tem uma boa guarda, ele é um passador de alto nível, obviamente eu não preciso nem comentar que o cara pega as costas bem e finaliza bem, né? Porque, fez isso com 4 dos últimos 5 adversários. A única coisa que eu questionaria a respeito do Brendan Allen, honestamente falando, ele não parece ser um dos caras mais inteligentes do ponto de vista estratégico, e isso você vê até em
lutas dele que ele ganha. Por exemplo, a luta que ele venceu contra o Punahele Soriano, ele venceu de uma forma bem dominante em pé, mas era aquela coisa que ele ficou o tempo todo na área que o adversário gosta de lutar, que era a área de maior risco. Aí você vê a luta dele contra o Chris Curtis e é basicamente isso, sabe? Ele poderia ter vencido essa luta, só que ele fez uma estratégia tão capenga que acabou sendo derrotado por nocaute contra o Sean Strickland, uma coisa parecida. Ele tem armas para fazer muitas coisas, só que às vezes ele não usa essas armas da forma mais apropriada possível, porque é tipo assim, é como se tivesse cinturão de utilidades do Batman. Ele tem muitas armas em todas as áreas, ele tem boas mãos, ele tem bons chutes, ele tem um bom controle da distância, é um cara que aguenta bem pancada, ele tem um bom tanque de gás, ele não queda das melhores, mas é isso, eu raras vezes vejo esse cara realmente buscando a queda ativamente. É mais uma questão de, se por acaso a luta cair num clinch, se por acaso a oportunidade de uma queda aparecer, ótimo, mas se ela não aparecer, eu tô feliz em trocar. Infelizmente, esse eu tô feliz em trocar também tá valendo contra trocadores melhores do que ele. Mas eu acho que, pelo que parece, o Allen finalmente engatou. E a gente tava falando aqui do tanto que o Chase Hooper é novo. O Chase Hooper tem 24 anos de idade. O Allen, com um cartel de quase 30 lutas, com já mais de 10 lutas dentro do UFC, tem 27 anos de idade. Uau! Sabe? Ele é muito novo nesse sentido, de um cara que já tem esse nível de experiência e, em teoria, ele tá entrando no auge físico dele agora. Muito bem, diferentemente do Paul Craig, que tem uma idade um pouco mais elevada, né? É um lutador mais velho. Quais são as chances dele conseguir neutralizar o cinto do Batman, do Brendan Allen, e sair com a vitória? O que ele traz para essa luta, além do grappling? Além do grappling, aí você me quebra, Rampazzo, porque o que esse cara tem é grappling. A trocação dele nunca foi uma coisa grande de se falar assim. Todas as lutas dele dentro do UFC basicamente foram vencidas através do grappling, até mesmo os knockouts que ele tem em cima do Sergipano, em cima do Jamahal, em cima do Shogun, eles foram através de ground and pound. Então, tipo assim, a trocação dele realmente nunca foi muita coisa pra se elogiar. Ele tem às vezes um bom chute frontal, ele tem às vezes também um bom jab que aparece convenientemente. Eu vou dizer que a luta que a trocação dele mais apareceu foi justamente a luta contra o Shogun, que foi uma coisa apavorante, né? Até mesmo o Shogun em fim de carreira era muito favorito contra o Paul Craig na primeira luta, justamente por conta da completa falta de trocação que o Paul Craig trazia. E, em bem da verdade, é preciso dizer que ele se desenvolveu bem nesse aspecto, sabe? Ele definitivamente é um lutador diferente do cara que era nocauteado porque tentava um chute rodado e era assassinado quando fazia isso, como foi, por exemplo, contra o Alonzo Menifield. Mas ainda, o problema ainda tá lá, sabe? Eu não acho que ele consegue aguentar muito tempo na trocação contra o oponente de alto nível. Ele teve uma sequência aí de 5 vitórias dentro da categoria dos meio pesados, que, pra ser bem sincero com vocês, até hoje eu fico meio assustado pensando que a sequência de vitórias aconteceu, porque é tanta gente cometendo o erro crasso de simplesmente pular na guarda do Paul Craig que chega a latejar uma veia aqui, sabe? Uma veia aqui na minha testa. Porque é uma coisa simples, você não pula dentro do único jogo que o seu adversário sabe fazer no nível mais alto possível. É raro você ver um guardeiro com mais de 83 quilos, e o Paul Craig é exatamente isso. A última luta dele contra o Sergipano foi uma luta bem desenvolvida no grappling, que acabou por terminar quando o Craig conseguiu a posição por cima, aí conseguiu eventualmente a montada, conseguiu trabalhar o ground and pound efetivamente e arrancar um nocaute técnico a partir dali. E eu acho que realmente as chances dele em qualquer luta vão muito nisso. Ele é um cara com muita garra, ele é um cara que tem muita energia mesmo, que tem muito coração, muita raça, vai para cima mesmo não sabendo direito o que ele tá fazendo, e aí o adversário acaba se vendo forçado a quedar, ou acaba ficando satisfeito, tipo assim, eu tô por cima, eu tô ganhando a luta. Igual o Jamahal Hill, o Jamahal tava tranquilo trabalhando por cima do Paul Craig e teve o braço arrancado ali, sabe? O Paul Craig realmente tem uma guarda de nível bem alto, pega triângulos com a maior facilidade do planeta inteiro, até mesmo hoje, tipo assim, em 2023, vê um cara pegando triângulo da guarda, inclusive em cima de oponentes de alto nível, como a Nikita Krylov ou o Magomed Ankalaev. Essa é uma coisa que me deixa pasmo. É realmente um nível de qualidade, é uma especialidade muito diferenciada que o Paul Craig tem, e é isso que ele tá trazendo pra luta.
E é um homem bonito, hein? Meu Deus do céu, eu que não tenho problema nenhum para admitir beleza em pessoas do gênero masculino. Que homem, que exemplo de estético de homem é o Paul Craig, hein? O capitão, fala-se muito do Luke Rockhold, né? Eu acho o Paul Craig um gato. Ok. O capitão, deixa eu perguntar uma coisa. Como que você vê o encaixe dessa luta? Qual o seu palpite? E me diga, quais as chances de você ter uma veia latejada na sua testa durante essa luta? Cara, eu acho que tem uma boa chance considerando quem são os lutadores, sabe? Porque é um cara que tem a maior arma dele do jogo do chão, mas tem pouca habilidade em levar a luta pra lá e normalmente não é um cara que busca muito quedas contra um cara que normalmente faz estratégias erradas e acaba dando certo porque ele é realmente muito polivalente. Eu vejo aqui o Brandon Allen na vantagem, sendo um lutador mais completo, sendo um lutador mais dinâmico, com uma trocação mais bem desenvolvida, um cardio já mais testado, mas ele também é, no geral, mais testado na categoria. Essa é a segunda luta do Paul Craig dentro dos 84 quilos, dos pesos médios, e eu acho que até mesmo em termos de nível de chão, o Brandon Allen não fica muito atrás, sabe? Eu acho que ele poderia levar essa luta, inclusive em termos de grappling, mas é aquela coisa de ser um risco desnecessário, porque o Paul Craig tá finalizando bons grapplers. Ele pode tomar um atraso absurdo no chão, igual aconteceu contra o Krylov, igual aconteceu contra o Ankalaev. Esses caras quedaram ele e trabalharam efetivamente por cima, até serem finalizados. Isso é uma coisa que pode acontecer e seria muito triste ver o Brandon Allen cair nisso, justamente porque ele é um cara que normalmente não busca esse tipo de jogo, mesmo sendo expert nele. Eu gostaria de ver o Brandon Allen mantendo essa luta em pé e trabalhando os chutes dele, trabalhando o boxe dele. Eu acho que ele é distintamente superior ao Paul Craig nessas áreas, e eu acho que se ele conseguir fazer isso, efetivamente, ele deve levar a luta sem grandes problemas, inclusive. O meu palpite aqui fica com o Brandon Allen, porque eu sei que isso aqui é uma coisa que está todo mundo querendo saber, e eu acho, inclusive, que ele tem jogo para vencer isso de forma bem dominante. Muito bem, muito bem. O tempo dirá, sábado à noite, não tão tarde, né? A gente começa mais cedo, a gente vai saber quem que venceu essa luta. Ô Meloto, deixa eu te fazer uma pergunta. Vem agora aí, né, o Conta Meloto. Você vai contar pra gente alguma coisa sobre esses dois lutadores, ou sobre algum outro lutador, ou sobre o evento. O que você tem pra falar pra gente aí? O que você achou da análise do capitão dessa luta principal? Ótima análise, né? O Allen é bem favorito e acho que o jogo não casa muito bem pro Craig, que vai tentar levar pro chão e em pé, enquanto a luta estiver em pé, ele vai ficar na desvantagem, porque o Allen eu vejo ele com muito melhor em pé, muito mais armas. O verdadeiro galã do UFC adora quebrar a banca, hein? Vamos lá, o tempo vai dizer. Fala aí, Meloto, o que você tem pra falar pra gente sobre esse evento? Eu apurei com declarações que eles deram durante a semana. O Craig, né, falando sobre a luta, ele disse que discorda das pessoas que pensam que a luta vai ser uma batalha de grappling. As pessoas, né, de modo geral, estão achando que por os dois serem muito bons no chão, essa luta pode acabar indo lá e transcorrer lá. Ele acredita que será uma batalha em pé, pelo contrário, vai ser na trocação. E de quem vai conseguir controlar a distância e causar dano, né? E aí, a partir daí, sim, que as oportunidades no chão vão aparecer. E agora, falando sobre o Brandon Allen, ele disse que não tem medo de ir pro chão com o Craig, ou seja, contra qualquer outro oponente na categoria, principalmente nos 84 quilos, mas disse que vai em busca do nocaute nessa luta. Só uma coisa, Meloto, eu prevejo veias da testa do capitão latejando nesse evento, hein? Continua. Agora, falando sobre Amanda Ribas, ela que vai enfrentar a Luana Pinheiro nesse evento, ela admitiu que ela morou junto com a Luana durante boa parte da adolescência. Olha só! As duas dividiram a mesma moradia, onde dividiam quartos. E aí agora vão se enfrentar, né? Muitos anos depois. Uma curiosidade desse card é que ele ainda pode ficar pior, porque o Jordan Leavitt, né, que vai enfrentar o Chase Hooper, ele disse no Media Day do UFC ontem que a esposa dele tá grávida. E a previsão é que o filho dele nasça 4 dias após a luta. No entanto, se a moça entrar em trabalho de parto no dia da luta ou antes, ele vai desistir do confronto. E ele acha que as casas de apostas estão erradas. Ele disse que o Chase
Chase Hooper não deveria ser o favorito dessa luta. Ele vai provar no sábado. Claro, se o filho dele não nascer antes. Cara, eu vou te dizer assim, eu normalmente não sou o homem que defende a companhia, mas o cara me aceitar uma luta sabendo que a previsão pro filho nascer é 4 dias depois e ainda colocar, se meu filho nascer antes, eu cancelo a luta, pô, bicho. E o Hooper no Twitter ainda comentou disse assim, tomara que o bebê então fica paradinho ali, né, não se mexa. Assim, vocês são dois corações de pedra. Eu não falei nada. A mesma luta. Se o filho nascer, tem que sair e ver o filho mesmo. Pelo amor de Deus, vocês estão... Não, eu não tô dizendo que não tem. Tem, mas o negócio é você aceitar essa luta sabendo, porque ele não aceitou essa luta 9 meses atrás, ele não aceitou essa luta 6 meses atrás, ele aceitou essa luta sabendo a data. E isso aqui pra mim que é o problema, é tipo assim, pô, eu vou aceitar essa luta, mas existe uma possibilidade séria de eu ter que cancelar ela na hora, tipo, em cima da hora, no dia ou no dia anterior. Isso me complica. Ô, meu povo, vamos seguir aqui. UFC Vegas 282, Batman versus Brad Pitt, Allen versus Craig. Vamos agora para o serviço do card preliminar. Aquele cardzinho safado que começa às 4 da tarde, 16 horas, horário de Brasília. Meloto, quem debuta? Quem abre as cortinas neste card, nesse UFC Vegas 282? Qual a primeira luta? Primeira luta tá prevista para ser entre o Rafael Estevam, brasileiro, contra o americano Charles Johnson, pelo peso mosca. Muito bem. E a segunda? Depois, pelo peso leve, o Trey Oden contra o Nicolas Mota, também brasileiro. Aí depois temos a Aline Pérez, argentina, contra a Lucy Pudilova, a tcheca, pelo peso galo feminino. Depois disso, nós vamos pro peso pena. O Lucas Alexander, também brasileiro, vai enfrentar o indonésio Jeka Saragi. Depois disso, mais um brasileiro, Caio Machado, pelo peso pesado, enfrenta o inglês Mick Parkin. Após isso, temos uma luta aí que foi cancelada, que seria entre o César Almeida, né, kickboxer do Glory, que ia estrear no UFC, ele ia enfrentar o Christian Leroy Duncan, porém, ele sofreu uma infecção e não vai poder lutar nesse evento. E ele foi substituído por Denis Tchululin, o russo. E aí, depois... Tchululin, alguém ligou pra mim. Ele vai lutar nesse evento? Sim, o russo vai enfrentar o Christian Leroy Duncan, né, substituindo o César Almeida. E depois, a gente vai ter o Chad Ellinger contra o Josie Johnson, né, confronto de Canadá contra Estados Unidos. E para encerrar o card preliminar, o Joanderson Brito, o Joanderson Tubarão, enfrentando o Jonathan Pearson. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta capciosa, surpresa para vocês dois e vou embrulhar vocês dois, pegar de calça curta aqui. Vocês têm, por favor, alguém sabe me dizer alguma coisa sobre o Jeka? Eu amei esse lutador da Indonésia. O cara chama Jeka. Alguém sabe dizer algo? Já tinha ouvido falar do Jeka, ô Capita? Não, senhor. Meloto, alguma informação sobre o Jeka? Se eu bem conheço o Meloto, desde que eu comecei a esboçar a pergunta aqui, ele já deve estar que nem um neurótico na internet, site, para tentar trazer alguma coisinha do Jeka. Alguma coisa sobre o Jeka, Meloto? Então, ele participou do Road to UFC, né? Aquele... O cara não deixou uma pergunta sem resposta. Uma máquina. M.A. Meloto é uma máquina. Pô, prossiga, Meloto. Aquele espécie de The Ultimate Fighter, né? Só que não chega a ser um reality show. É da Ásia. E já estreou no UFC, né? Ele chegou a lutar contra o Anshu Jubli e aí acabou perdendo. Então ele já tá com 0-1 no UFC. Muito bem. Lucas Alexander, nosso brazuca, vai mostrar do que o Jeka é feito. E esse card preliminar aí, capitão, o senhor vai estar cobrindo o evento pelo Twitter dos Três Tapinhas ou o senhor vai estar tomando água de coco aí no Canadá? Vou ser bem sincero com você. Eu gosto desse tipo de card preliminar porque é aquele que você assiste sem preocupação nenhuma. A maioria dos atletas são estreantes, as lutas você não tá com o coração investido. Por exemplo, o UFC 295 foi obviamente um evento melhor, mas eu tava pela hora da morte praticamente o tempo todo, sabe? Seu capitão não pode viver todo sábado assim. Eu vou envelhecer muito rápido se esse tipo de coisa continuar. Então eu vou assistir esse evento tranquilamente, cobrindo com certeza no Twitter. Siga aqui abaixo no link Três Tapinhas e vamos discutir lá também. Vai ser divertido.
Muito bom. @3tapinhas no Twitter e no Instagram. Segue a gente lá, né? Ô, capitão, já que o senhor está com a palavra, a pergunta capciosa que eu tenho para você agora é o seguinte, ó, como seu profundo, a gente tá falando desse card, fazendo brincadeira com o card toda hora, né? Sai do 295, cai nesse card, o que aconteceu? Você acabou de trazer um outro ponto de vista, né? Que é bom porque dá para respirar, dá para curtir o card sem tanto sobressalto e tal, mas assim, com um profundo conhecimento de luta e de lutadores que você tem, quando você olha para o card inteiro, né, quais nomes de todo esse evento, pode ser do card principal ou do preliminar que o Meloto acabou de ler, você veio do futuro, se você tivesse que dizer que um ou mais desses lutadores um dia disputaram um cinturão do UFC, qual lutador ou lutadora você acha que tem chances reais de entrar numa disputa de cinturão um dia? Brandon Allen primeiro, Michael Morales segundo, eu colocaria Amanda Ribas em terceiro. E eu acho que, para ser sincero, essas minhas opiniões já exprimem o tanto que, tipo, mesmo do ponto de vista de uma pessoa que gosta de ver lutas e não gosta de ver nomes, já exprimem o tanto que esse card é meio desinteressante nesse sentido, né? Porque, claro, as lutas podem ser boas, igual eu falei, mas só que eu tô vendo, pelo menos em teoria, um monte de lutadores que eu não confio realmente nas possibilidades deles a longo prazo, sabe? Então, os lutadores que eu confio na possibilidade a longo prazo estão lutando nas lutas principais do evento. Eu acho que o Brandon Allen aqui é firmemente o cara que tem maior chance de disputar cinturão de todos aí. O Michael Morales é uma besta atlética, provavelmente também chega numa disputa de cinturão em algum momento, mas ele precisa de um desenvolvimento técnico, porque eventualmente ele vai chegar numa posição que só ser mais forte, longo e ter mais poder de nocaute do que os adversários não vai bastar. E a Amanda Ribas, pra mim, ela poderia estar disputando o cinturão, mas ela precisa fazer escolhas melhores na carreira, né? Porque ela ficar nesse negócio de pulação de categoria e aí enfrentar mulheres maiores, mais fortes do que ela, pra perder lutas que ela poderia vencer em termos técnicos, se tivessem acontecido em uma categoria mais adequada a ela fisicamente, esse tipo de coisa não pode acontecer. Muito bem. Ô, Meloto, a sua pergunta capciosa, legal isso que o capitão trouxe, porque dá até pra gente olhar essas lutas, esses lutadores com outros olhos, né, para esse sábado agora. A pergunta que eu tenho pro senhor, Meloto, pergunta capciosa para Igor Meloto. A gente tá na 82ª edição do UFC Vegas. O UFC Vegas já foram 82 edições lá no Apex. Eu queria saber, de verdade, Meloto, você que cobre esse esporte como nenhuma outra alma viva neste país, qual que é a sua opinião sobre esses eventos que o UFC manda lá? Você gosta dessas edições do UFC Vegas? Você não gosta? Por quê? Eu sou suspeito pra falar, né? Porque eu gosto de qualquer tipo de luta. Eu acho que já devo ter assistido mais de 10 mil lutas na minha vida e não tem algo assim que eu vou dizer assim, cara, não vou ver, né, no UFC. O que acontece, né? A ideia do UFC Apex, né, lá atrás, antes mesmo da pandemia, quando eles construíram o local, era para reduzir custos, né, da empresa, para realizar eventos com um menor investimento, né, sem ter que alugar outros lugares, ou então, né, para facilitar ali a questão dos lutadores para irem pro evento, né, porque tem que realizar eventos internacionais, às vezes tu não consegue por conta de visto, essas coisas, então ficou muito mais fácil pro UFC gerir as lutas ali, quando tem alguma substituição, algum lutador que saiu do card, é mais fácil substituir, tá tudo mais próximo ali em Las Vegas, e é perto... Foi uma solução maravilhosa durante a pandemia, né, Meloto? Foi, eles até não iam fazer logo na pandemia, né, só que a pandemia acelerou esse processo, né, eles estavam planejando essa mudança aos poucos, né, mas o público foi se acostumando, e aí como produto, eu acho que cai um pouco, né, porque tem a questão do público, da atmosfera que existe ali, que é pequena, né, cara, cabe, pelo que eu vi ali, cabe 1.500 pessoas, mas o UFC não aproveita, ele distribui poucos ingressos, é uma coisa mais VIP, assim, que tem a ver com diversas outros eventos que eles realizam, e pro UFC é bom, né, mas pro público, né, em geral eu já não sei. E aí, pra mim, falando, né, no meu caso, eu vejo como...
eu vejo como algo negativo mesmo. Eu não gosto tanto, mas tem os prós e os contras, né? Os contras seriam a atmosfera do público, sem público, com pouco público, né? Não fica legal quando dá um golpe, né? Pô, não tem aquela torcida toda, né, pra um lutador. Eu lembro quando voltou o público nos eventos do UFC, na primeira luta da Ariane Sorriso contra aquela chinesa lá, Na Liang, uma coisa assim. Cara, elas foram tudo ou nada logo de cara, assim, a emoção que deu logo no início, né, da volta ao público. Então, é muito melhor com o público. Tem uma declaração do Sérgio Pérez que vocês vão achar engraçada, quando ele, na época da pandemia, ele falou assim, ó, lutar sem público é como transar com alguém que não geme. Você não sabe como está performando. Então, esse é um problema que eu acho que atrapalha muito, né, a questão do produto, assim, que cai muito. E outra questão também é menos eventos internacionais, né, porque em 2019, quando ainda não tinha o UFC Apex, o UFC viajava muito mais. Ele fez 21 eventos fora dos Estados Unidos. E em 2023, nesse ano, podendo já realizar esses eventos, né, fora dos Estados Unidos, eles fizeram 10. E os prós? O que é bom nisso? Eu acho que lutadores acabam, talvez, tendo um melhor nível, porque quando eles vão fazer eventos fora dos Estados Unidos, eles acabam pegando lutadores muito locais para agradar o público local. Acaba que, de repente, cai o nível quando é fora. Os casamentos são mais equilibrados. Eu vejo que as lutas mais equilibradas. Quando as lutas são fora dos Estados Unidos, eles fazem um casamento mais voltado ali, caseiro, para agradar pro cara da casa vencer. O cage é menor no UFC Apex, então isso talvez constrói uma dinâmica diferente para as lutas. Elas ficam um pouco mais... Os lutadores são obrigados a ter mais contato. E é isso. E os planos futuros, né? Falando agora sobre uma informação, ano que vem o UFC pretende fazer só 10 eventos no UFC Apex. Esse ano fizeram 17, ano que vem a tendência é fazer 10 apenas, segundo o Alex Berrunin, que é o rapaz que deu essa informação. Meloto, entendi, muitas informações, trouxe os prós e contras, esclareceu pra gente, trouxe luz para nossa avaliação aqui, se o UFC Apex, se as edições do UFC Vegas é bom ou ruim, mas no fim das contas ficou em cima do muro, né? É isso que eu não entendi também. Não entendi se gostou, se não gostou, se gosta, se não gosta, quer se redimir e sair por cima aí, Meloto? Gosta ou não gosta do UFC Vegas? Eu prefiro eventos com público grande, não gosto tanto assim do Apex, mas entendo que tem os pontos positivos. Pô, eu sou justamente o contrário. É um murista, em cima do muro. Não, eu sou justamente o contrário. Eu prefiro eventos sem público. Põe ordem nessa casa, capitão. Vai, chega ficando o cachorro aí. Não, eu prefiro eventos sem público, mas eu acho que é muito problemático. É uma visão extremamente egoísta minha, sabe? É tipo assim, é olhar pro evento e falar, eu prefiro essa atmosfera, mas só que, tipo, é muito conveniente pro... O senhor prefere evento sem público? Prefiro. Eu tô cercado de doido aqui. Justifique. Cara, eu só acho mais legal mesmo. Eu acho que essa questão da atmosfera do evento influenciar os lutadores é uma coisa negativa. Pra mim, o que eu quero é ver a luta com o mínimo de influências exteriores possíveis, sabe? É esse tipo de coisa que eu tô pensando. É um purista do MMA, né? Maravilhoso, eu amo vocês dois. Vamos seguir aqui, porque chegou a hora que os doentes mental de aposta aqui ficam esperando, né? Nego, tipo, já tá salivando aqui, babando, os cracudos das apostas, tudo aqui. Capitão, quais são as 3 sugestões de aposta simples que você vai dar para os nossos ouvintes do podcast 3 Tapinhas? Lembrando, não é combinada. É para você fazer aposta simples, não vai combinar. Né? Faz aposta simples que o teu dinheiro vai valorizar mais. Não seja ganancioso, não seja gananciosa, tá? E a gente dificulta para o capitão, porque já que a aposta é simples, né? A odd tem que ser de no mínimo 1,50. Quais são as 3 sugestões que você selecionou para o nosso povo, capita? Então, soldados, primeira odd aqui, vitória simples de Jonathan Pearce contra Joanderson Tubarão Brito. E olha só, eu gosto muito do Joanderson, eu só acho que o Jonathan Pearce realmente está se destacando nessa categoria em termos do wrestling, da capacidade de grappling dele. Ele tem uma resistência física também muito grande, e eu só acho que o Joanderson não foi muito testado até o momento por adversários de alto nível, sabe? Ele tá com uma sequência de 3 vitórias dentro do evento, e o oponente de maior expressão é o André Fili, em uma luta que durou acho que 40 segundos ou uma parada assim. Eu acho que o Jonathan Pearce já tá mais testado. Eu acho que o Tubarão também, ele prefere um pouco esse jogo de grappling, apesar dele ter uma trocação mais bem desenvolvida, e eu acho que é justamente o tipo de jogo que vai favorecer
muito o adversário. Então eu acho que essa odd, a odd tá 1,72. Vocês veem que essa é uma luta bem parelha, mas essa é uma odd pra mim muito valiosa. Jonathan Pearce, 1,72. Próximo, para sim ser completado o número máximo de assaltos entre Amanda Ribas e Luana Pinheiro. Essa aqui entra naquele truque de tipo assim, se você pega uma luta feminina do peso mosca ou palha e você aposta na decisão, tem uma boa chance que você vai conseguir, sabe? Mesmo que você não conheça as atletas, mas só que nesse caso aqui, é porque a gente tá falando de duas grapplers que têm algum poder de definição, mas que muito provavelmente vão se anular nesse aspecto, sabe? Vai ter uma vencedora, com certeza, mas, por exemplo, eu acho que a Luana seja a melhor quedando aqui, enquanto eu acho que a Ribas seja a melhor grappler, mas só que eu não acho que tem uma diferença tão estonteante a ponto de eu ver uma delas causando uma definição. Então eu acho que apostar numa decisão para essa luta é uma coisa muito bacana. Tá pagando 1,57. E, por outro lado, para não ser completado o número máximo de assaltos entre Michael Morales e Jake Matthews. Tá pagando essa é a terceira. 1,55. Essa é a terceira. Tá pagando 1,55. O Michael Morales é uma aberração física. O Jake Matthews é um cara que tem grande poder de nocaute, grande poder de finalização, mas também é um cara que se exaure rápido em lutas que ele encontra adversidade. Então a ideia aqui é que se ele não conseguir a definição, ele provavelmente vai ser definido no decorrer da luta, porque ele tá enfrentando um cara que tem um poder de nocaute muito grande, uma envergadura muito grande, é muito forte fisicamente e até o momento não demonstrou sinal de cansaço em nenhuma luta que fez. Então, novamente, as apostas. Jonathan Pearce pagando 1,72, número máximo de assaltos completados entre Amanda Ribas e Luana Pinheiro, 1,57, número máximo de assaltos não completado entre Michael Morales e Jake Matthews, pagando 1,55. E se vocês quiserem não tomei nota, Rampazzo, fala pro capitão repetir, calma, né? Se vocês quiserem rever, é só ir lá no nosso Instagram, porque a gente sobe nos stories, printa a telinha dos stories, que você vai lá e vai conseguir fazer as suas 3 entradas nas 3 sugestões de apostas livres do capitão. Capitão, a gente foi bem ou foi mal no último evento com as 3 sugestões de apostas livres que você trouxe? Ué, a gente acertou todas, então eu imagino que a gente foi bem. Foram 3 palpites. A gente gabaritou, muito bom, parabéns. Dá os parabéns pra ele, Melu. Parabéns, cara, nossa, foi demais mesmo. Seu capitão não... Quando a gente acerta, a gente tem que fazer festa, né? Gabaritou, capita, muito bem, vamos acompanhar. Vamos ver como que vai acontecer e nos stories vão estar as 3 sugestões do capitão. Baú do Meloto. Vamos para aquele momento em que o Meloto fala o que ele quiser. O microfone é teu, Igor Meloto. Bom, então hoje agora nós vamos recapitular alguns eventos que aconteceram do UFC Apex desses 3 anos que estão acontecendo, né? Mais de 80 cards na Arena Apex, alguns eventos numerados lá durante a pandemia. Então eu listei aqui alguns lutadores que atuaram ao longo desses 3 anos que vocês vão se surpreender, né? Inclusive no card preliminar. Começando aí pelo próprio Brendan Allen, ele já lutou 2 vezes no card preliminar do UFC Apex, contra o Punahel Soriano, ele venceu por decisão unânime, e contra o Krzysztof Jotko, ele finalizou, né? Teve o Kevin Holland também. Olha, todos esses nomes são do card preliminar, viu? Todos esses nomes. Não é nenhum eu não peguei nenhum nome do card principal, é só card preliminar. É quem tava lá na jossa, jogado. Kevin Holland, quando ele enfrentou o Joaquin Buckley, também foi no card preliminar, nocauteou o Buckley. O Benoit Saint-Denis, que tá se destacando, francês aí, também lutou no card preliminar do UFC Apex, contra o Niklas Stolze, finalizou. A Manon Fiorot, né, também já lutou no card preliminar, vencendo a Tabitha Hitch por nocaute. Falando sobre lutadoras do peso mosca ainda, a Erin Blanchfield lutou 2 vezes nas preliminares do UFC Apex, contra a Sarah Alpar e a DJ Aldrich, venceu as 2 lutas, uma por decisão unânime e a segunda por finalização. A Mayra Bueno Silva, né, que vai disputar o cinturão agora em janeiro, também lutou 3 vezes no card preliminar do UFC Apex ao longo desses 3 anos. Estrelas do UFC Apex, né? Isso, ela lutou 3 vezes no card preliminar do Apex, venceu todas as lutas contra a Mara Borella, a Stefana Iger e a Alina Landsberg, que finalizou as 3 adversárias. Outro lutador que vai disputar o cinturão, o Brandon Royval, ele venceu o Tim Elliott por finalização. O Ilia Topuria também lutou no preliminar do Apex contra o Damon Jackson, nocauteou. O Merab Devashvili, olha só, os nomes vão só melhorando. Merab Devashvili venceu o Gustavo Lopes por decisão unânime. O Shavai Rakhmonov também lutou no preliminar do Apex contra o Michel Prazeres.
o Michel Trator, finalizou. O Jailton Malhadinho, 2 vezes aí no Apex, no card preliminar também. Nocauteou o Danilo Marques e finalizou o Parker Porter. E o Jamal Hill também lutou no preliminar do Apex contra o Clitson Abreu. Ele, no caso, nocauteou, mas a luta virou no contest porque ele caiu no doping por maconha. E se vocês achavam que não tinha um campeão, né, que lutou no Apex aí nos preliminares nesses 3 anos, teve sim. O Sean Strickland lutou no preliminar contra o Jake Marshall, ganhou por decisão unânime. Isso mostra que é possível sim, mesmo não tendo nomes relevantes ali, né, nos cards do Apex, de vez em quando aparece ali uma joia que evolui em 3 anos, olha, se tornou até campeão. O cara do card preliminar hoje é campeão do UFC. Não, Miloto, você chancelou a minha pergunta capciosa pro capitão, né? Que a gente pode estar vendo nesse próximo sábado aí futuros campeões. O Barbie apontou 3 nomes aí que ele intui que tem mais chances, né? A gente vai até ver essas lutas com mais cuidado, e tá aí a prova, né? De lutadores que depois vieram participar de grandes eventos, em alguns deles até disputar cinturão, tá para acontecer aí, o Brandon Royval e o Ilia Topuria, e um deles já tá com a cinta afivelada. Muito legal, Miloto. Quer completar com alguma coisa? Não, era isso mesmo, a conclusão é essa, que é possível sim a gente ter nomes, apesar de não tão relevantes, que vão se destacar logo logo. Exatamente. Vamos partir para o encerramento dessa terceira edição de 3 Tapinhas, do podcast menos humilde da internet brasileira. A gente se despede como? A gente se despede dando tapa, ou na cara, ou no ombro, ou aquele tapinha amigo, aquele tapinha do coração, aquele tapinha do amor. Barbie, você tá vindo com ódio ou com amor no coração? Seu tapa é na cara ou é no ombro? Cara, o meu tapa vai ser no ombro do Diego Lopes. Arregou. Grande Diego Lopes. Aliás, a gente tava falando do Tubarão mais cedo aqui, porque o Diego Lopes perdeu pro Tubarão no Contender Series, no que foi uma das derrotas mais bizarras que eu já vi na minha vida, né? Porque o que aconteceu foi, o Diego Lopes recebeu tantas faltas a ponto dele ser incapaz de continuar, e ele perdeu na decisão técnica. Mas assim, eles interromperam a luta, tiraram um ponto do Tubarão, e aí depois falaram, o Diego não pode continuar, então a gente tá julgando esse golpe como não intencional. Mas se você tirou um ponto do cara, você meio que já tá julgando o golpe como intencional. Então foi uma coisa meio esquisita pra mim, ainda mais porque eu tava vendo a luta e eu tava pensando, os dois têm nível de UFC, só que o Diego não foi contratado. Aí ele ficou um tempão parado, foi chamado de última hora pra pegar o Movsar Evloev, fez uma lutaça e agora tá aí com 2 vitórias consecutivas, sendo um nocaute e uma finalização, os dois absolutamente impressionantes, e ele já se tornou um ídolo cult do MMA, sabe? Aquele cara que, sim, as grandes massas não fazem a menor ideia de quem o Diego Lopes é, mas só que a galera que acompanha MMA já tá olhando pro Diego Lopes e pensando, meu Deus, esse cara está no card, que alegria, sabe? E é muito bom ver como que a carreira dele deslanchou do nada e tá seguindo um bom caminho, Eu arrisco a dizer, inclusive, que o cartel dele, dentro do UFC hoje, é melhor do que o do próprio Tubarão. Eu acho que ele venceu caras que se destacaram mais e de uma forma absurda, né? A própria luta que ele perdeu, existe ali uma margem para ele ter vencido, definitivamente deu muito trabalho pro Evloev, e é isso. Eu não saberia dizer, eu não apontaria ele agora como futuro desafiante a cinturão ou nada do gênero, mas é definitivamente um lutador de alto nível que eu adoro ver lutar. E é um recado para os caras do Contender que quando perdem a luta lá, eles acham de repente que vão perder a oportunidade, enfim, que é o fim do mundo, e não é bem o caso. O Diego Lopes mostrou aí que agora ele que perdeu pro Tubarão, ele tá abrindo o card principal de pay-per-view, né, se destacando, enquanto o Tubarão tá no preliminar do Apex. Pô, concordo 100% com vocês, né? O franjudo aconteceu, o franjudo despontou, e aí acho que junta carisma, a própria franja, esse layout, né, que virou uma marca dele, com uma eficiência dentro do octógono, né, uma taxa de letalidade muito alta, pegou o Evloev super hypado, entregou uma luta que ninguém imaginava, pegou a luta de última hora, né? Todo mundo achou que ia ser tirado pra nada, quase levou. Muito legal o teu tapinha. Eu vou pegar o teu bonde do amor aí, capitão, porque o meu tapinha, ele vai no ombro também. Arregou. É um tapinha no ombro de Gi Prohaska. Pra você ter uma ideia, né? A gente nem
entrou no mérito da interrupção da luta no UFC 295, se foi polêmica, se não foi, isso nem virou assunto aqui nessa edição dos Três Tapinhas, porque o Jiri Prochazka simplesmente teve a dignidade de vir encerrar essa discussão. Ele falou, cara, o árbitro acertou, eu apaguei, ele acertou, acabou. Quando um lutador vem falar isso, não tem o que ser discutido, não há margem para discussão. E veja bem, você subestima os idiotas, porque eu ainda tenho muitas discussões sobre isso. Pelo amor de Deus, capitão, se o próprio lutador está dizendo que a decisão do árbitro foi correta, pensando na integridade física dele, eu acho que assim, é uma pá de cal no assunto. Mas eu gosto de uma discussão, capitão. Quero te ouvir agora. Por que você discorda de mim? Não, eu não discordo em absoluto. O problema é justamente isso que eu tô falando para as pessoas. Cara, como você está discordando do próprio lutador falar que apagou? E aí eu já recebi respostas falando, mostra aí o vídeo que ele apagou. Eu não preciso mostrar o vídeo. Ele me falou com todas as palavras. Pô, e os braços deles ficaram moles ali também, né? Por pouco tempo, mas ficaram. Não tem muito o que reclamar. Não é você, né, capitão? Mas tem gente que ainda contesta. Concordo, mas assim, não existe polêmica quando o próprio lutador vem e diz. E o que eu ia completar, só para justificar até o meu tapinha no ombro dele, cara, de verdade, de 1000 lutadores, um faria o que ele fez. De 1000, um faria o que ele fez. Tapinha no ombro de Jiri Prochazka. E é um cara que aguenta porrada, né? Não, eu confesso que vendo o evento ali, a luta na hora e tudo, eu fiquei com a sensação de que tinha sido precoce a interrupção. Quando ele veio e falou no microfone, ele calou minha boca. E aí, assim, se o próprio lutador vem e fala, né, porque, poxa, ele é um reconhecimento, agora, de verdade, assim, de novo, eu não consigo pensar em outro lutador ativo ou inativo que tivesse essa hombridade de fazer o que ele fez. Não estou dizendo que não tem, mas não me veio à cabeça. Achei singularíssimo. Parabéns. Ô, Meloto, você também vai de tapinha no ombro? A gente tá tudo paz e amor aqui hoje? Como é que é? Qual que é o teu tapinha? Eu vou me sacrificar pela discussão hoje e o meu tapinha vai ser na cara. Ó, todos os elogios, tá? Ao Poatan, por tudo que ele fez, pela conquista. Herói nacional já, fez história demais. E passado esses elogios, também tem que ter algumas coisas aí, umas críticas construtivas. Não, críticas construtivas não. O seu tapa na cara é de Alex Poatan? Aqui tem coragem. Sim, meu tapa na cara vai ser dele, mas não é um tapão, não é igual como eu já dei o Dana White. É um tapinha, um petelequinho na orelha, assim, só pra se ligar, entendeu? Pra ele esquecer o Adesanya. Cara, o Adesanya, quando fez aquela declaração dizendo que o Poatan ia parar num bar, né, pra falar dos feitos que ele nocauteou o Adesanya no Glory, não foi uma boa intenção. Falou com maldade, falou com ódio, falou com desprezo. E o Poatan tá tentando dar holofotes ainda pro Adesanya. Eu acho que é hora do Poatan fazer a própria história no UFC. Ele tem que esquecer o Adesanya. O Adesanya é passado, né, tá 3-1, gente. Por que ele vai querer de novo ali colocar o Adesanya na maior glória da carreira do Poatan? Ele pegou o microfone e falou no nome do Adesanya. Pô, ele foi contratado pra ser o antagonista realmente. Ele não era pra ser o protagonista. O UFC colocou ele pra disputar o cinturão pra ele perder, pra Adesanya ganhar, não pra ele ganhar. Aí ele ganhou, né, deram a revanche imediata pro Adesanya. Aí depois que o Adesanya ganhou, ele não ganhou a revanche imediata, né? Então, o UFC não quer que ele fique acima do Adesanya. Então agora, quando ele se torna, de repente, né, faz um feito maior do que o Adesanya, ele vai lá e lembra do Adesanya. Então acho que não, cara, é hora de esquecer, bola pra frente, né? Tem uma história, uma narrativa muito boa aí pra enfrentar o Jamal Hill e vamos seguir a própria história, o próprio caminho. O que você achou disso, capitão? Concorda? Cara, eu achei, tipo assim, eu entendo essa ideia de achar o próprio caminho e eu acho que deveria também, honestamente, até porque momentos na carreira são diferentes. Eu só realmente acho que foi uma coisa muito mais de coração bom do que fica parecendo, né? Porque o discurso dele todo foi, de fato, eu estava num momento da minha carreira muito precário e agora eu não estou. E isso é muito graças a ele, então eu gostaria de tirar ele desse momento precário. Se foi simplesmente um chamado de tipo assim, vão resolver essa rivalidade, de fato é uma coisa meio besta, né? Porque você nem ficou na categoria do cara. Mas eu quero acreditar que o Poatan é um cara mau, porém de bom coração.
Eu tendo a concordar com o Meloto, mas eu preciso ser honesto em dizer que quando o Poatan falou tudo aquilo no microfone, me pareceu uma boa ideia. Eu falei, putz, surpreendeu, que legal. Já pensou, o Easy vem agora, né? Uma luta entre eles agora no meio pesado. Puta, mandou bem, tal, legal. Mas, cara, os dias se passaram e te ouvindo, eu acho muito poderoso esse argumento do, porra, era o teu momento. Você virou um duplo campeão que ele não virou. Ele tentou e não conseguiu. Você ganhou do Blachowicz, que ganhou dele, e depois você pegou o cinturão que ele não ganhou. E aí, nessa hora, você vai, pega o microfone e fala o nome do cara. Tipo, cara, meio concordei com você, hein? Concordei mesmo, assim, tipo... Mas, enfim, tá feito. E daqui a pouco todo mundo esquece disso de novo. E o fato é que o Adesanya vai continuar aposentado, é o que tudo indica, e o Poatan vai continuar com um duplo cinturão pro resto da vida. Ainda que ele perca no próximo, ele foi duplo campeão uma vez, e ponto, né? Então isso ninguém nunca mais tira dele. Já é um feito histórico. Acho que tem argumentos aí até para dizer que o Poatan é historicamente maior do que o Adesanya no MMA. Conseguiu 2 cinturões, ponto, acabou, né? Ficou 1-1 no MMA, mas um conseguiu 2 cinturões, o outro um só. Então, na rivalidade, vejo o Poatan ainda por cima. Os senhores concordam? Sim, definitivamente. Não, definitivamente a rivalidade está 3-1. Poatan com certeza está por cima. E é isso, né? Acaba tendo muito dessas coisas de confronto direto, vencer adversários em comum, conseguir coisas que o Adesanya não conquistou. Eu não concordo a respeito do Poatan ser maior que o Adesanya no MMA, porque o Adesanya teve um dos reinados mais longos da história dos pesos médios, segundo reinado mais longo. Mas eu acho que definitivamente não tem uma diferença tão grande mais. E aí fica essa questão que o Poatan teve uma carreira imensamente superior à do Adesanya dentro do kickboxing, e aí ele foi pro MMA e conseguiu feitos que o Adesanya não conseguiu. O Adesanya também conseguiu feitos que ele não conseguiu, né? Mas aí a gente vai comparar e o Poatan fica claramente na frente. O Adesanya é o maior lutador de MMA e o Poatan é o maior artista marcial. Desculpa, tá? O meu ponto é que tem uma discussão aí até para quem é o maior lutador de MMA entre os dois. Porque de um lado tem o reinado do Adesanya no peso médio, que o Barbie bem pontuou, versus 2 cinturões. Eu não tô dizendo que 2 cinturões vale mais. Eu tô dizendo que tem uma discussão aí. Há quem possa defender A ou B. Encerramos essa edição. Isso que é bom de ser o âncora, né? Eu encerro o podcast quando eu quero. Encerramos essa discussão. Encerramos a 3ª edição de 3 Tapinhas, o podcast menos humilde da internet brasileira. Barbie, fale tchau. Fale que semana que vem a gente vai estar aqui. Meloto, diga até logo, né? Diga adeus, mas aquele adeus só até a semana que vem. E eu amo vocês. A gente vê vocês na semana que vem, soldados. Até a próxima. Abraço. 3 Tapinhas.